Olá, turma do sexto ano. Hoje é aula de História sobre Paleolítico, Pré-História Brasileira e História Antiga. Os assuntos parecem bem separados, mas estão todos relacionados ao que vamos ver aqui. Nesta atividade de hoje, nós temos aqui as imagens dos períodos do Paleolítico e Neolítico. Você deve identificar qual é do Paleolítico e qual é do Neolítico e estar explicando, justificando por que tal imagem é de tal período. Para isso, você deve olhar o seu livro de história, mas também a professora trouxe na atividade 7 uma tabela com os conceitos básicos do Paleolítico e Neolítico, como você pode estar vendo, né? Então, a gente sabe que no Paleolítico a gente tem uma humanidade nômade, caçadora e coletora, que fabrica instrumentos de pedra lascada e que já controla o fogo. Consegue, então, cozinhar alimentos, caçar com fogo, se aquecer, ok? Já no Neolítico, a gente pode falar que nós temos um homem mais evoluído. Por quê? Ele, além de caçar, coletar e fazer fogo, ele passou a fazer a agricultura e também a morar num lugar só para cuidar dessa agricultura. Em compensação também, ele passou a produzir cerâmica. Quando eu falo cerâmica, são vasilhas de cerâmica para guardar os alimentos e passou a domesticar os animais selvagens, né? Então, os animais passam a ser domesticados pelo homem, ok? E aqui você tem, então, na atividade 8, identificar, olhando esse grupo humano aqui. Esse grupo humano, ele é do Paleolítico? Se ele é, quais as características? Elas batem com com a atividade da tabela lá que nós vimos? Ou será que é essa daqui? Ok? Vocês vão ter que estar vendo e escrevendo com as palavras de vocês porque que ela pertence a qual período. Na atividade 9, nós temos um pouquinho da pré-história no Brasil. Isso mesmo, no Brasil nós tivemos um período da pré-história, o homem pré-histórico no Brasil. Como que nós sabemos? Como que nós sabemos? Devido ao trabalho de arqueólogos e paleontólogos que aí, né, fizeram as escavações. Nós temos fósseis, né, esqueletos e outros elementos que nós falamos na história de fontes históricas. Então, no Brasil nós tivemos o povo de Lagoa Santa, em Minas Gerais, o povo Umbu, que morava na região sul e sudeste. Eu vou abrir mais a tela aqui, aumentar um pouquinho. E nós tivemos também os agricultores e ceramistas da Amazônia. Então, são aqui culturas diferentes de povos que habitavam o Brasil. Muito bem? Vocês têm as imagens correspondentes do livro de vocês, a professora colocou aqui, ó, para vocês estarem olhando as imagens que tem no livro de história. E aí você tem a localização deles em cada região do Brasil. Eu chamo a atenção, que eu não comentei aqui, que são os sambaquis, os povos das conchas, né, que faziam montanhas de conchinhas dos moluscos que eles comiam na beira aí do mar, próximo ao litoral. É muito interessante que ainda você pode encontrar e ver, mas hoje são tombados pelo patrimônio histórico, né? Tudo bem? E aí você vai estar respondendo essa atividade aqui com base, olha só, atividade 4 da página 87 do seu livro. Então, você vai ter que olhar a imagem para estar respondendo essa atividade. Tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho da Mesopotâmia, que é a atividade 10, 11 e 12. Então, para isso, eu vou vir para essa apresentação para comentar com vocês que o homem pré-histórico, como nós vimos, ele evoluiu, certo? Ele deixou de ser nômade, foi ser sedentário
E nesse processo de ser sedentário, os grupos humanos cresceram, como nós vemos aqui. E além de fazer a cerâmica e a agricultura, o homem começou a fazer o metal. Você sabia disso? Isso, porque o metal ele precisa ser elaborado. Esse período é conhecido como a Idade dos Metais, mas nós não iremos aprofundar nossos estudos. Então, com aqueles minérios que ele encontrou na natureza, ao acaso, né? Com certeza jogou ele perto de um fogo, de uma fogueira, e o homem percebeu que ele derretia, mas ao mesmo tempo ele endurecia. E aí você tem o ferro, né? E aí tem aqui uma imagem para a gente estar vendo um pouquinho dessas atividades praticadas, ou melhor, desses instrumentos que o homem elaborava já no período da Idade dos Metais. Muito bem? E o que é interessante saber? Aonde que a gente vai perceber isso no mundo, né? A Idade dos Metais e aí o surgimento das cidades, dos grupos humanos maiores. Então, como a gente viu, a humanidade ela surge aqui na África, né? Os fósseis mais antigos foram encontrados aqui. E nessa região aqui, ó, próxima à África, é o que nós vamos estudar, a Mesopotâmia. Tudo bem? Então vamos aqui. Olha, a Mesopotâmia não existe mais. Então não existe um país chamado Mesopotâmia. Você já viu alguém que foi para a Mesopotâmia? Não, não existe. Mas tem um país que você conhece, o Iraque. O Iraque você já ouviu falar, não é? O Irã, a Turquia, a Síria, são países hoje marcados por um contexto de conflitos, né? Como a Guerra da Síria, que dura muitos anos, o Iraque, um país que passou pela invasão dos Estados Unidos, é um país que tem muitas divisões sociais internas, mas é na região aqui do Iraque que surgiu as primeiras cidades, você sabia? Nessa região, você sabe que é tudo deserto, mas nem tudo. Por quê? Nós temos dois grandes rios, ó, o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui eu tenho uma imagem, olha só, para você ver que essa região do rio Tigre e Eufrates forma-se um vale. E é uma região fértil devido aos rios, que também tem um processo de cheia. E é aqui que surgiram as primeiras cidades, Nippur, Uruk e outras cidades. E aí você tem vários povos que vocês vão estar vendo que vão morar nessas cidades, nesse vale, e vão disputar essa região, como os sumérios, os caldeus, eu vou até colocar as iniciais, tá? Sumérios, os caldeus, os assírios, os amoritas, os cananeus e outros povos que, quando você ler o Velho Testamento da Bíblia, você vai encontrar o nome desses povos. O próprio povo judeu ou hebreu morou nessa região e depois, guiados por Abraão, buscam a terra prometida, que é Canaã, que nós vamos estudar lá na frente. Mas você vai encontrar o nome desses povos aí na Bíblia, tudo bem? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, atual, né, do rio Tigre e Eufrates, para você ver que tem uma região aqui, ó, de deserto, porém, próximo às margens desse rio, você tem uma terra fértil com agricultura, criação de animais, ok? Então, é muito importante a gente saber isso. E hoje, na atividade 10, nós temos aqui um pequeno texto falando da Mesopotâmia, o que ela significa, né? Os gregos chamavam de terra entre rios. Que rios? Os rios Tigre e Eufrates. Vocês vão estar respondendo aqui as alternativas. Nós temos na atividade 11 uma proposta do livro de história, na página 121, aonde você vai trabalhar com os mapas, que é um mapa bem aqui parecido com o que eu já mostrei aqui dos rios Tigre e Eufrates. Tudo bem?
você vai estar respondendo. E o outro fato muito marcante da Mesopotâmia, não podemos deixar de falar, que foi o lugar onde surgiu o primeiro código de leis escritas, que é o Código de Hammurabi. Você nunca ouviu falar, mas talvez você já tenha escutado falar do olho por olho, dente por dente. Já ouviu falar isso? O que é olho por olho, dente por dente? Eu pagar o mal com o mal feito a mim. Então, se alguém me bate, eu bato de volta. Isso aqui é muito conhecido, né? Até o próprio Jesus Cristo na Bíblia comenta o olho por olho, dente por dente, que era uma lei que regia todas as leis do Código de Hammurabi, né? Ele tinha aí 281 leis, normas, mas se você pegar todas as leis, elas tinham o olho por olho, dente por dente, como a lei que regia todas. Que, como eu falei, você pagar o mal com o mal. E qual que era para eles um conceito de justiça? Então, por exemplo, se o meu filho foi morto por alguém, qual que seria a pena? O filho do assassino, vamos colocar aqui o assassino, o filho dele seria morto como meu filho foi morto. Essa seria a pena dele. Mas caso esse assassino, vamos colocar a palavra de assassino, ele não tinha um filho, então ele mesmo deveria ser morto. Então, esse era o sinônimo de justiça lá antes de Cristo, por volta de 1900 antes de Cristo. Jesus não tinha nascido. Nós estamos falando aí da humanidade antes do nascimento de Jesus. Tudo bem? Então, vocês vão estar respondendo, e aqui eu trouxe no livro, no caderno de vocês, a imagem do código. É um código escrito em pedra, uma pedra que tem uma altura, acho que de 1,60, se eu não me engano. E até hoje, esse código, ele existe, você sabia? Ele existe até hoje. E aqui você vai... eu até já respondi uma pergunta, né? Será que o código existe? Ele existe. E você vai pesquisar que essa pedra, qual é a língua que ela foi escrita, aonde está até hoje. Porque se eu te chamar para fazer uma visita comigo, será que a gente pode ir? Onde será que está esse Código de Hammurabi? Ok? Então, eu vou encerrando a minha aula por aqui. Tentei explicar para vocês de uma forma mais rápida, para o vídeo não ficar longo, e ele já está em 13 minutos. Tudo bem, turminha? Qualquer dúvida, postem lá que eu gravo os vídeos separados das dúvidas de vocês, referente a alguma atividade da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Se cuidem!